Amém, irmãos. Louvado seja nosso Deus. Vamos então para a pregação da palavra do Senhor nessa noite. Vamos abrir a Escritura Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, irmãos. Capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Essa noite nós vamos meditar nas palavras que estão no versículo 15. Paulo está falando aqui sobre a lei e sobre o pecado. O pecado que habitava nos seus membros, na sua alma, no seu corpo. O mesmo pecado que habita todos nós. Todos nós. O verso 15 diz assim, ouçam com atenção, irmãos. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que odeio, ou o que detesto, diz Paulo. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Em outro lugar, Paulo vai dizer algo muito semelhante. Ele vai dizer que aquilo que ele quer, ele não faz, e aquilo que ele não quer é o que ele faz. Ele então diz que a carne está em guerra contra o Espírito e o Espírito está em guerra contra a carne. A palavra carne, na linguagem paulina, sempre significa a natureza pecaminosa, a nossa própria natureza pecaminosa. Então ele está dizendo que a nossa natureza pecaminosa, a carne, está em guerra com o Espírito, nosso Espírito. E o nosso espírito está em guerra contra a nossa natureza pecaminosa. É o que ele chama também de o velho homem. E eu quero tratar essa noite com vocês mais uma vez sobre o pecado, irmãos. Talvez seja até comum ouvirmos pessoas crentes em Cristo Jesus não gostarem muito quando se fala no pecado, quando se trata do assunto do pecado. E esse é um mau sinal, não é um bom sinal. Não gostar de ouvir pregação, ensino bíblico, instrução sobre o pecado, não é um bom sinal, irmãos. Todos somos pecadores, todos lutamos contra o pecado dia e noite. Nós pecamos até enquanto estamos dormindo. Pecamos no nosso sonho, no nosso subconsciente, porque o pecado está em nós. O pecado é a natureza humana contaminada completamente, manchada, poluída inteiramente. Então, não fiquem como aqueles que não gostam de instrução sobre o pecado. Pelo contrário, busquem o quanto antes mais e mais instrução sobre o pecado para que vocês possam guerreá-lo, combatê-lo, para que vocês estejam bem instruídos no combate, nesta guerra da luz contra as trevas, de Deus contra o diabo, uma guerra que é também interior, uma guerra do seu espírito contra a sua natureza pecaminosa. É o mesmo Paulo que escreve aos Romanos estas palavras que acabamos de ouvir, do verso 15, que diz para outras igrejas: fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa. Isso é instrução bíblica, lutar, guerrear contra o pecado. Às vezes nós pensamos no diabo, pensamos na guerra contra Satanás, pensamos que o pecado é alguma coisa que o diabo lança sobre a gente. Não é. O pecado está na nossa natureza. O diabo, ele lança ciladas.
O que Satanás faz muitas vezes é armar uma cilada para que você tropece e caia, isto é, para que você peque. O pecado está no seu coração, no seu interior, amado irmão. Então, quando seus olhos contaminados pelo pecado veem algo e é pecaminoso e você deseja, você peca. E a missão do diabo é talvez colocar algo diante dos seus olhos, mas ele não coloca o pecado em você. O pecado está em você. Você está poluído pelo pecado. Veja as palavras de Paulo aqui, meus irmãos. Notem como o apóstolo Paulo fala de maneira séria sobre isso. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ora, como pode um homem que foi chamado de modo especial para o apostolado, foi chamado pelo próprio Jesus, mas pelo Jesus ressurreto? Todos os demais apóstolos foram chamados por Jesus Cristo enquanto ele ainda estava em carne, vivo, antes de sua crucificação. Paulo foi o único chamado fora de tempo, como ele mesmo diz. O único chamado de uma maneira mais nobre. Cristo ressurreto veio a ele em sua conversão. O próprio Jesus aparece a Paulo na estrada para Damasco. Paulo escuta sua voz. Está a caminho de perseguir a igreja, escuta a voz de Cristo, cai do cavalo, vê uma luz completamente grande, uma luz ofuscante que o deixa cego. Assim se deu a conversão de Paulo, e ele é chamado a ser apóstolo também de modo especial pelo próprio Cristo ressurreto. E aqui está Paulo, este homem, servo do Deus Altíssimo, dizendo: não entendo, não compreendo o meu próprio modo de agir. Ora, como alguém que bebeu tanto das coisas gloriosas de Jesus como ele ainda poderia pecar? Como alguém que instruía igrejas, preparava pastores, pregava a Cristo destemidamente, ele mesmo caía nas ciladas, no engano, caía no pecado, porque o pecado estava nele, na natureza do apóstolo Paulo. Ele não queria, mas é o que ele fazia. Ele diz no verso 15, além de não compreender o próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, isto é, o que é certo, a justiça, aquilo que eu deveria fazer, e faço o que eu detesto, o que eu abomino, eu faço aquilo que eu odeio. Paulo não era um homem que tinha prazer no pecado, não era um homem que se deleitava quando pecava. Ele está dizendo que odiava aquilo que ele fazia, odiava os pecados que ele cometia. Ele tinha ciência que o pecado era maligno, danoso, prejudicial, mas ele ainda assim o cometia. Ainda assim caía nas tentações e nos erros e na mentira do seu próprio coração e do diabo também. Irmãos, notem as últimas palavras do apóstolo Paulo. Ele diz que ainda fazia aquilo que ele detestava, que era o pecado. Aquilo que ele odiava, que era o pecado. E o que eu gostaria de passar a vocês essa noite era exatamente a instrução para nutri-los a odiar o pecado. Não é ter raiva do pecado, é odiar o pecado acima de tudo. É detestar o pecado, como fazia Paulo. Enquanto nós não odiarmos verdadeiramente o pecado, enquanto não nos dispusermos a guerrear
com a tentativa de matar a natureza pecaminosa, o velho homem, esmurrar o pecado. Enquanto não estivermos dispostos a isso, irmãos, não vamos crescer espiritualmente, não vamos crescer em santidade. E é até provável, se o nosso coração não odeia o pecado, que ele seja um coração regenerado. É improvável que um coração regenerado ame o pecado. Ele não vai amar. Ele poderá pecar e pecará, como disse João em sua primeira carta, mas ele precisa odiar esse pecado. Eu quero tratar com vocês sobre esse ódio do pecado, irmãos. Lembrando a vocês, em primeiro lugar, que o coração de um homem que é verdadeiramente convertido a Deus, ele vai odiar o pecado. Não é para ser diferente. Examine o seu próprio coração. Examine como é o seu trato com o pecado, os pecados cotidianos, com a mentira, com aqueles pecados viciosos, com qualquer que seja o pecado que você tem cometido ou tem convivido. Como é a sua vida com os seus pecados? Você o ama ou você os odeia de fato? Você os acaricia como algo que você adora e que você gosta, ou você procura expulsá-lo, afastar-se dele, golpeá-lo severamente? Qual é a sua relação com o pecado? Um homem verdadeiramente salvo, um homem que tem o coração transformado pelo Espírito Santo, um homem regenerado pelo poder de Deus, o seu coração também é diferente. O seu coração também vai lutar e se armar e guerrear contra todo tipo de pecado que surgir. Jesus Cristo disse que o coração do homem é o poço onde vêm todos os maus desígnios e pensamentos e palavras e tudo mais. Isso não quer dizer que o coração de um homem regenerado adore isso, esteja em paz com isso. A fonte podre ainda está lá, mas nós devemos tentar purificá-la todo dia. O coração do homem sem Deus, do homem não regenerado, é um coração de pedra, irmãos. Mas o coração de um homem que nasceu de novo é um coração de carne. Não é o mesmo coração. Não é a mesma coisa. Ainda que haja manchas e danos, este homem regenerado vai lutar com toda a sua força contra o pecado. O coração de um crente sempre deve e vai odiar o pecado, ainda que a sua carne ame o pecado, ainda que a sua carne, a sua natureza deseje e queira, você vai refrear. O primeiro ponto importante para que você odeie o pecado é você exercitar literalmente o ódio pelo pecado. Algumas pessoas são viciadas em mentir e mentem por qualquer coisa, mentem por brincadeira. Enquanto você não parar, irmãos, enquanto você não parar e refletir e entender que a mentira procede do maligno, e você então olhar para as suas mentiras e passar a odiá-las mais que tudo, você não as vencerá. Você continuará mentindo, você continuará dando vazão ao pecado na sua vida. Sua língua será contaminada pelo pecado, seus lábios continuarão a pronunciar aquilo que Deus mais odeia, que é a mentira. Se a mentira é pecado, por que você a nutre? Se mentira é pecado, por que você alimenta esta mentira, este costume maligno, este hábito que não vem de Deus? Se o pecado é tão ruim como nós sabemos que ele é, por que nós o repetimos cotidianamente em nossa vida e mentimos? Passe a odiá-lo, meu irmão. Passe a odiar o pecado. Olhe para as suas ações pecaminosas diárias e as odeie de todo o coração. Havia um senhor que durante muitos anos
tentou aprender um determinado conteúdo que era interessante para os seus trabalhos, mas ele nunca levou muito a sério. Ele queria aprender uma coisa simples: fazer conta de divisão. Ele sabia fazer contas de mais, de menos, de multiplicação, etc. Sabia adicionar, sabia diminuir, multiplicar, mas não sabia fazer as pequenas continhas e dividir. E às vezes ele pegava um papel, tentava desenhar ali um esquema para fazer uma conta de divisão e acabava não indo para frente. Uma vez ele chamou uma pessoa para ajudá-lo, a pessoa começou a mostrar, ele não demonstrou muito interesse e não aprendeu a fazer as contas. E passaram-se anos e anos e anos a fio, e ele não fazendo contas de dividir. Ele não conseguia fazer contas de dividir. Até que um dia ele recebeu na sua casa o seu neto mais novo, que tinha apenas 6 anos. E o seu netinho disse: vô, veja o que eu aprendi a fazer hoje, vô. E o netinho então mostrou um caderno que havia várias continhas de matemática, mais, menos, etc. E o avô dele olhou para aquelas contas, todo orgulhoso, e disse: olha, meu netinho, isso aqui eu também aprendi na sua idade, muito novo, eu sei fazer essas contas. Aí o netinho virou a página e estavam as continhas de dividir. E ele disse: vô, faz essa para eu ver. E o velhinho ficou muito envergonhado, porque não sabia fazer conta de dividir. E ele não soube como explicar para o neto que nunca havia feito conta de dividir. Ele nunca fez conta de dividir, irmãos, porque nunca verdadeiramente decidiu-se a si mesmo a aprender a fazer. Ele sempre brincou, ele nunca levou a sério, ele sempre deixou de prestar atenção, ele nunca parou para aprender. Assim é a nossa luta contra os pecados. Se você não parar e olhar os seus pecados, contemplar os seus pecados e passar a dizer: eu vou odiá-los a partir de hoje, e vou lutar contra estas imundícias a partir de hoje, vou gastar a minha energia para não pecar contra o meu Deus, vou matar de fome a natureza que habita em mim e é pecaminosa. Enquanto você não levar a sério a luta contra o pecado, enquanto você não estiver disposto a vestir a armadura de Deus e entrar em guerra e odiar aquele inimigo de nossa alma, um inimigo capaz de nos matar, o inimigo que tem levado muitos homens ao inferno, à morte eterna, enquanto nós não estivermos certos que vamos passar a odiá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força, enquanto nós estivermos dispostos a isso, vamos continuar pecando por brincadeira, vamos continuar pecando e sorrindo e achando que o pecado é uma diversão. Ele é mortal, irmãos. Se você não odiá-lo, você vai passar a amá-lo, porque é bem pior. Se você desprezá-lo, ele vai enraizar no seu coração como uma árvore que vai crescendo e as suas raízes vão fincando a terra e vão se amarrando cada vez mais no solo profundo, e será mais difícil arrancá-la. Odeiem o pecado de todo o coração. Lutem com todas as suas forças, irmãos. O pecado não é uma diversão, não é uma brincadeira, não é um jogo, não é uma novela, um filme, não é entretenimento. O pecado é uma doença da alma, uma doença mortal. Vocês precisam odiá-lo, senão vão amá-lo. Em segundo lugar, irmãos, o pecado, ele deve ser visto por nós como algo não localizado. Você não é o único pecador da terra. Todos os homens são pecadores. Perceba que o pecado é como uma doença contagiosa que se espalha rapidamente, uma pandemia global. Tudo está contaminado por ele.
Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, e ele está falando da entrada do pecado no mundo, ele relembra o pecado de Adão e diz: pelo pecado de um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele olha em Romanos 3 e diz: não há um justo, não há nenhum sequer sobre a face da terra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, é o eco universal das Escrituras. Deus olha para os homens nos dias de Noé e diz: o coração dos homens, de todos os homens, é continuamente inclinado ao mal, ao pecado. Todos os seus desígnios são maus, diz o Senhor. É o eco das Escrituras. O pecado é universal. Você não é o único pecador, a sua família não é a única família de homens que pecam. Todos pecam. Todos os homens estão contaminados com essa doença. Você peca de duas maneiras. Você peca quando pratica, quando você comete o ato em si, quando você faz aquilo que não deveria fazer, você peca contra Deus. Às vezes alguns pecados são cometidos na ignorância, ainda assim são pecados. Davi, na sua oração, ele pede a Deus que o perdoe pelos pecados que ele nem sabe que cometeu. Pecados que ele não tem conhecimento. Mas ele diz: Senhor, perdoa-me pelos meus pecados inconscientes, que eu não tenho certeza, o conhecimento deles. Às vezes os homens pecam assim. Às vezes você comete coisas que não sabe que são ilícitas, mas são. Outros pecados são cometidos deliberadamente. Você simplesmente peca sabendo que tal comportamento ou tal ação é pecaminosa, mas você simplesmente vai e peca contra Deus. Transgride a lei do Senhor, desobedece a Deus na sua palavra e peca. Essa é a primeira forma de pecar. Os atos, palavras, essa é a primeira forma de pecar. Quando você ofende o seu irmão, quando você diz palavras duras e palavras inverídicas, palavras sem amor, quando você não tem compaixão e nem misericórdia e age com respeito a outra pessoa de um modo pecaminoso, tudo isso é pecado na prática. Mas há um outro tipo de pecado, o pecado que não se realiza, mas se deseja. E esse ainda é pior do que o outro. Aquele pecado que você ama e nutre e deseja no coração, mesmo que o refreie na prática. Pecados da vontade do seu coração. Você precisa lutar, irmão, para sufocar tais pecados que estão aí na sua vontade. Aqueles que você deseja fazer, embora você não sabe que não fará, que não os cometerá. Algumas pessoas dizem assim: olha, eu só não faço isso porque eu sou crente. Eu só não vivo assim porque eu sou crente. Se eu não fosse um crente, era assim que eu viveria, era isso que eu faria. Ela deseja aquilo mais do que tudo. Ela ama aquilo, embora não faça, não pratique, embora não viva, mas ela deseja. O desejo está no fundo da sua alma, do seu coração. Ela o refreia. Ela procura, de algum modo, não dar vazão àquele desejo ardente que ela tem, mas o desejo permanece lá, porque ela não luta contra o desejo pecaminoso.
Ela fecha as portas e janelas como um monstro que está preso dentro de uma casa, e ele anda por toda a casa, não pode sair porque tudo está trancado. Mas ele está vivo, ele está dentro da casa. Ele esmurra as paredes, as portas, ele quer sair, não consegue. Todos os dias ele se alimenta, ele come, ele bebe, mas ele não sai. Lute contra os desejos pecaminosos da alma. Veja, Paulo diz mais uma vez que o pecado é aquilo que ele odeia. Odeie também, irmãos. Não prenda o monstro, mate-o. Você precisa matá-lo de alguma forma. Se você não tem lanças ou espadas, mate-o de fome. Mate-o, deixe-o sem comer. Alguns pecados morrem lentamente, irmãos. São como monstros fortes, grandes, gigantes, que precisam de muitas invertidas nossas para matá-lo. Precisam de tempo, são resistentes, mas os golpes contínuos vão matá-lo, vão enfraquecê-lo, vão debilitá-lo, ao ponto dele cair de joelhos diante de você. Os pecados da vontade, do desejo, são piores do que os pecados praticados. Você precisa lutar contra os dois. Isto é, você precisa lutar contra os pecados que costumeiramente pratica. Não são tão escandalosos, mas você os pratica. Pecados inconscientes são mais difíceis porque você não toma ciência, mas aqueles que você conhece, sabe e deliberadamente peca contra Deus, é inconcebível que você continue praticando dia a dia tais pecados. Lute contra eles, passe a odiá-los cada vez mais. Nutra um ódio que vai aumentando dia a dia pelo pecado. Odeie o amanhã mais do que você o odeia hoje. E os pecados que estão lá presos dentro da sua vontade, sufoque-os, irmãos. Não os deixe vivos, mate-os. Os odeie também, senão vocês não serão capazes de matá-lo. Uma vez, um pequeno grupo de soldados estava em guerra. Eles estavam num combate aéreo sobre o mar. E dois aviões são atingidos. Os soldados conseguem sobreviver. O avião cai, mas eles conseguem ejetar a cadeira e eles conseguem cair no mar vivos. Mas ninguém os resgata. A área é uma área letal, perigosa, de conflito. Não há avião para passar ali e resgatá-los. E eles passam semanas na água. As semanas viram meses, dias, semanas, meses. E eles ficam sem comer, eles ficam sem beber, eles ficam desidratados, eles ficam fracos, eles vão adoecendo, o sol é escaldante, as ondas do mar e as tempestades na noite são terríveis, e tudo isso vai minando as forças, as energias deles, até que com determinado tempo, quase 3 meses, o primeiro morre. Morreu cansado, faminto, magro, morreu de fome. Alguns pecados precisam ser mortos assim, sufocados. Eles dão trabalho para morrer, mas se você passar um tempo lutando e depois alimentá-los, eles vão crescer de novo, vão se fortalecer novamente e vão estar prontos para batalhar contra você, para arrastá-lo a uma desgraça ainda maior. Um pecado chama outro pecado, irmão. Uma mentira chama outra mentira e mais uma.
E os pecados vão se acumulando e aumentando cada vez mais. Odeie os pecados que você comete, os que você apenas deseja. Sufoque-os, mate a ambos. Em terceiro lugar, irmãos, você também precisa lutar. Para que você odeie o pecado, você precisa odiar tudo, absolutamente tudo que te lembra o pecado, que te faz pensar no pecado. Odeie toda a aparência do mal, tudo aquilo que parece pecaminoso, tudo aquilo que aponta para o pecado, tudo aquilo que fará com que outros olhem para você e pensem que você é um pecador. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Assim, odeie também toda forma de pecado, todo tipo de pecado, mas odeie as aparências, aquilo que parece, que te faz lembrar, que te faz pensar na vida preguiça que você teve um dia. A nossa vida, amados irmãos, a nossa vida pecaminosa, a nossa antiga vida de atos pecaminosos não deve ser uma memória que alegre o nosso coração. Veja, se o pecado alegra o seu coração é porque você não o odeia, porque você o ama. Se o pecado te faz regozijar, se o passado te encanta, se o passado te faz sorrir e desejar voltar àqueles velhos dias, é porque você não tem um coração novo. Tudo aquilo que te faz pensar no pecado e que te faz inclinar a face de novo para olhar para o pecado é malicioso e deve ser morto, odiado por você. Odeie a aparência pecaminosa, odeie as lembranças pecaminosas. Isso é um exercício, irmãos. Isso é um exercício espiritual que vocês precisam fazer. Quando vocês estiverem em suas casas, ao retornar da igreja, pensem em algum pecado que vocês cometeram hoje ou recentemente. Pense nele, no pecado, naquilo que você fez. Faça uma reflexão. Quando você pensar no pecado, digamos que seja uma mentira, pode ser qualquer outra coisa, pode ser coisas piores, coisas muito mais danosas, escandalosas, mas digamos que seja uma mentira. Exercite o seu eu, o seu ser, sua alma, o seu coração para odiar aquilo. Olhe para a mentira e diga: eu tenho que odiar isso. Eu preciso odiar de todo o meu coração essa mentira. Exercite isso. Pense no pecado como pecado. Olhe para o pecado maligno como maligno mesmo que ele é. Todos os pecados não cometidos que eu acabei de citar, que estão no seu coração, exercite da mesma forma. Olhe para eles, para os desejos que estão ali presos, o monstro que está preso dentro de você, e passe a odiá-lo. Odeie de todo o coração, de toda a força. Olhe para as aparências pecaminosas que você tem vivido, para todo tipo de sensualidade pecaminosa, e odeie isso. Toda forma de mal. Saia da roda dos escarnecedores. Mesmo que você não esteja cometendo os mesmos delitos pecaminosos, mesmo que você não esteja falando as mesmas mentiras, mesmo que você não participe das mesmas conversas, palavras torpes e todo tipo de perversidade que sai da língua dos escarnecedores, mesmo que você não esteja sentado ali se divertindo com eles,
Ainda que você esteja ali apenas sentado e olhando, saia. Odeie aquela roda de escarnecedores, odeie a aparência que aquilo pode trazer. Os homens olharão para você, olharão para quem se assenta com os escarnecedores e julgarão que ele é o escarnecedor como eles. É preciso odiar toda forma de pecado e toda a aparência dele. Que tipo de ódio você deve ter contra o pecado? Hoje eu estava conversando com o nosso irmão Rodrigo. O Rodrigo queria banhar hoje de piscina, né? Todo mundo queria, na verdade. É bom. Mas hoje não era o dia de banharmos de piscina. Hoje era o dia para apenas batizar. E o Rodrigo estava ali sentadinho do lado com o Yuri, que também queria, as duas crianças. Aí o diácono Leandro disse para mim: pastor, esses dois aí estão lhe amando. Olha os olhos dele ali olhando para você. Aí eu disse assim para o diácono Leandro: irmão, esse é uma raiva aí que daqui a meia hora acabou. Eles vão estar aqui me abraçando, a gente vai estar sorrindo, tudo. Só é uma raiva de menino, momentânea. Não é esse tipo de ódio que nós temos que ter com o pecado. Não é um ódio que é por um momento e depois você está ali fazendo as pazes com ele. O ódio contra o pecado precisa ser um ódio total, perpétuo em nossa vida, implacável. Um ódio que não recua. Nada fará com que você olhe para o pecado de outra forma, senão como um olhar destruidor. Você precisa se distanciar, fugir, ir para bem longe dele. Algumas pessoas, ao lutar contra o pecado, olham para o seu pecado, odeiam hoje, mas amanhã estão de mãos dadas com ele, praticando o mesmo delito, o mesmo pecado que ontem juravam odiar. Exercite o ódio contra o pecado. Trabalhe o ódio contra o pecado. O ódio não é uma coisa que não está em Deus. Deus também odeia. A Bíblia diz que Deus odeia o mundo e as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Odiar não é uma coisa do maligno, irmãos. Odiar as coisas que devem ser odiadas é o que nós devemos fazer. Odiar o pecado é uma missão nossa. Nutrir ódio cada vez maior pelo pecado é o que nós devemos fazer todo dia. O atleta todo dia se exercita para estar melhor na sua performance esportiva. O lutador de boxe treina todo dia, ele esbofeteia o saco todo dia, ele treina com sparring todo dia, porque ele quer melhorar o seu desempenho, ele quer ser o melhor lutador. Ele vai lutar com grandes adversários. Alguns desses adversários vão vencê-lo, mas o bom boxeador vai voltar para o seu ginásio e vai treinar mais, e vai lutar mais, e vai se alimentar melhor, e vai odiar mais ainda o adversário porque ele quer vencê-lo. Nós temos que fazer isso. Vamos lutar contra o pecado implacavelmente. E se o pecado nos derrubar uma vez mais, nos levantemos e treinemos mais. Não há outra opção para nós, que somos a Igreja de Cristo, se não lutarmos bravamente contra toda a invertida do mal. Toda a invertida do mal. Vocês nunca nessa vida vão se livrar desse inimigo. Nunca. Mas vocês podem lutar o bom combate com ele nessa vida. Vocês podem ter uma luta digna. Como Paulo. Como Paulo que dizia: o meu espírito está em guerra contra a carne, contra a natureza pecaminosa.
E você precisa declarar guerra contra o pecado. E você só declarará guerra se você odiá-lo. Você só terá coragem de enfrentá-lo mortalmente, de feri-lo mortalmente com a espada, se você odiá-lo. Se você não odiá-lo, irmãos, você não irá combater como deve combater. Hoje à noite eu quero que vocês saiam deste lugar, desta igreja, pensando no ódio que vocês precisam ter e ainda não têm contra o pecado. Vocês precisam sair daqui meditando nas muitas obras pecaminosas que têm cometido e repetidamente têm cometido e flertado com elas. Um puritano chamado Thomas Watson, escrevendo sobre o pecado, ele disse que nós devemos odiar o pecado em nós, mas também odiar o pecado nos outros. Todo pecado. Não adianta você combater interiormente o seu pecado e olhar para o pecado do seu vizinho, do seu irmão e tratar com carinho. O seu irmão peca e você diz: é assim mesmo, acontece, faz parte, aceite, continue. Quem odeia o pecado em si odiará o pecado nos outros. O homem precisa odiar o seu pecado e o pecado de todos os demais homens e todo o pecado. Ele precisa odiar toda forma de pecado, ele precisa odiar toda aparência de pecado, ele precisa odiar o diabo, o pai da mentira, o homem, o ser que trouxe pecado ao mundo. Ele precisa estar pronto, irmãos, a nutrir um ódio crescente pelo pecado. É como alguém que deseja algo, um estudante que deseja alcançar ali uma determinada aprovação, passar numa determinada prova, e o estudante vai se preparar, e ele vai lutar com os livros, com as letras, ele vai estudar noite e dia, ele vai guerrear, a preguiça vai chegar, mas ele vai dizer: não, eu tenho que estudar. Seus olhos vão ficar cansados, suas pálpebras vão começar a descer, mas ele vai dizer: eu tenho que estudar. Só assim ele chegará no seu objetivo. A luta do pecado também é assim, irmão, implacável. O seu ódio contra o pecado deve ser nutrido todo dia, e mais e mais e mais, para que você vença, para que o seu inimigo fique fraco, para que o dia do amanhã possa ser um dia melhor do que o dia de hoje no seu combate. Você não baixará a guarda nunca, mas você perceberá que o seu inimigo está mais fraco. Isso não fará com que você lute com menos força, isso fará com que você lute com mais força, porque você quer eliminá-lo, você quer acabar com ele. Lute e lute cada vez mais. Se os seus golpes estão fazendo efeito à sua natureza pecaminosa e ela está desfalecendo, não pare. Não pare, continue socando, esbofeteando o pecado. O pecado é uma desgraça, irmãos. Todas as almas que estão condenadas no inferno estão por causa do pecado. Toda a desgraça que abate o homem é por causa do pecado. Toda doença que está no mundo é por causa do pecado. O Filho de Deus veio ao mundo por causa do pecado. Ele foi para o madeiro, seu corpo foi maltratado, ele foi pregado por causa do pecado. O pecado é uma miséria. Não há nada de bom no pecado, irmãos.
ele é enganoso. O pecado é como uma serpente. Você pode olhar para aquele animal e ver beleza nele. Você pode ver as linhas perfeitas, mas o seu veneno é mortal. O seu bote é fatal. Assim é o pecado. Ele engana. Ele pode aparecer com muitas roupagens diante de você, se apresentar de muitas formas diante de você, mas ele é fatal. Lembre do que diz Paulo. Ele diz no verso 15: não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E hoje eu quis ensiná-los a detestar o pecado como Paulo detestava, a detestar o pecado como de fato todo homem regenerado precisa detestá-lo, odiá-lo e acabar com ele. E o nosso bom Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, foi cravado pelos nossos pecados, nos ajude, irmãos, nos fortaleça, nos nutra com sua força, com seu Espírito Santo, para recebermos do Senhor tudo o que nos é necessário para esse combate contra o pecado. Lutem e estejam preparados. Que Deus os abençoe. Amém. Amados irmãos, hoje nós temos a celebração da ceia do Senhor. Eu peço aos nossos diáconos que tragam a mesa aqui para frente, podem colocar depois da câmera, mais adiante.